Lidar com a restrição alimentar. Esse é o tema da nossa live de hoje. Não estarei fazendo essa live sozinha, estarei fazendo essa live acompanhada. Patrícia Matheus, que é professora de inglês, vai estar aqui comigo compartilhando um pouquinho, né, da história dela com relação à restrição alimentar. E a gente vai estar aqui contribuindo aí com você que também tem dúvidas com relação a isso, né? Então a Paty já chegou aqui comigo. Paty, você tá bem? Você tá boa? Deixa eu acenar aqui para ela, já vou convidá-la. E ela aceitando, a gente já dá início aqui. Boa tarde, Paty, tudo bem? Tá me vendo e me ouvindo bem? Você me vê e me ouve bem, Paty? Vamos esperar um segundinho, dar uma atualizadinha aqui. Para mim deu uma leve travadinha, não sei se é o meu, não sei se é o dela. Vamos ver aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ah, ela saiu, provavelmente ela está encerrando lá e aí ela vai voltar. Vou te convidar de novo, Paty. Veja se agora dá certo. Agora Paty, acho que foi. agora foi! Ai, meu pai. Vou botar um filtro aqui, que hoje não deu tempo de fazer maquiagem. Tá linda, tá linda. Tudo bem, Paty? Como você está? Feliz de ter você aqui Bem, comigo. Coisa boa, que bom, muito bom. muito feliz de Paty, estar estava aqui. comentando aqui, dando aqui uma breve introdução, né, sobre o que a gente vai estar falando, né, na nossa live de hoje, um pouquinho sobre o processo, né, que você passou com relação à restrição alimentar e tal. E eu acho que, assim, eu acredito que esse é um assunto bastante importante da gente estar trazendo, né. O meu público é um público, né, de emagrecimento, mas tem muitas questões sobre a restrição, enfim, né. Então, acho que vai ser bem pertinente, bem bacana a gente estar conversando sobre isso aqui. Então, primeiro, Paty, eu gostaria, né, que você se apresentasse e agradecer de você ter aceitado o convite de estar aqui fazendo essa live comigo e estar compartilhando algo tão rico, né, que é a sua história. Então, se apresente, por favor. Gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Hoje de manhã eu já estava sentindo assim, quando eu estou feliz, né, de encontrar a Nani, de a gente ir para esse bate-papo, as pessoas que vão ouvir, seja ali ao vivo ou depois no gravado, sempre a gente vê, não sei se tu percebe também, mas eu sempre percebo assim, que tem aquelas pessoas que às vezes não podem assistir no horário, elas sempre vão lá buscar alguma coisa, né, algo que a gente tem para trazer. Eu sou a Patrícia Matheus, eu trabalho com aulas particulares de inglês, então eu ajudo os adultos a irem assim para o próximo nível da carreira que precisa do inglês, né? Precisa destravar com isso. E aí eu tenho, então tem a Patrícia que olha para os adultos que por algum motivo não tiveram acesso ao inglês durante a jornada e que agora então despertaram para isso e querem ajuda aí para passar por essa caminhada. E eu trabalho com 20 anos, há 20 anos já com as aulas de inglês. E é isso. E hoje vim falar um pouco então sobre as questões alimentares. Eu não sei se a Nani quer que eu já comece a falar um pouco ou se tu vai direcionar com algumas perguntas que tu tenha curiosidade, fica à vontade, né? Tá. Paty, eu acho que você pode começar contando, né, aquilo que vier na sua cabeça, no seu coração, aquilo que você sente à vontade também para falar, que daí a partir da sua história a gente vai encaixando aqui o conteúdo. Pode ser? Sim, sim. E o que eu refleti sobre quando, né, quando eu comecei a pensar sobre falar sobre esse assunto, né? Sobre eu olhei, já olhei, comecei a olhar pela parte da criança, né? A nossa quando a gente
a gente já desperta algumas questões. Então, quando a gente é criança, a gente já começa a despertar algumas coisas sobre a alimentação, né? Eu vejo hoje em dia os pais mais antenados, né? A maioria dos que eu conheço que estão ao meu redor, não sei se eu vivo numa bolha ou se é porque é um movimento mesmo, de estar mais preocupado em cuidar com que a criança se alimenta, né? E estar ali envolvido. E a minha mãe não era diferente disso, ela estava sempre ali tentando oferecer alguma coisa e ela ia introduzindo alguns alimentos e era bem difícil, né? Não conseguia aceitar, rejeitava a alimentação. Então eu vejo que já é uma coisa que veio, assim, né? Já veio comigo. Algumas pessoas desenvolvem, né, ao longo do caminho, mas a minha questão é um pouco mais profunda, né? Então eu trabalho muitas questões em muitas áreas, porque eu sei que é algo que vem, né, um pouquinho mais de trás que eu vim para resolver, né? Então, a questão mais latente para mim é o leite, né? Então, já começou com pouco tempo de amamentação. Depois, quando foi tentar, a mãe tentou introduzir, né, as papinhas, tudo, foi bem complexo, né? A mãe teve bastante desafios para conseguir manter a criança. E a mãe teve a gestação, ela era desnutrida durante a gestação. Então, isso também já reflete no bebê, né? Voltando um pouquinho mais atrás, o quão é importante quando vai escolher ser mãe, ter um acompanhamento de um profissional que entenda sobre saúde alimentar para estar se nutrindo bem, né? E passando os nutrientes necessários para o bebê. Mas imagina, há 40 anos atrás, nem tinha acesso aqui na nossa região, né, um profissional que cuidasse dessa questão junto no pré-natal. Né? Quando a minha irmã nasceu, 7 anos depois, a minha mãe já fez toda uma suplementação, o médico dela já fez todo um trabalho com ela, né, que deu bons resultados. Né? E eu vejo isso, então, já observar a criança, né? E se observar quando você era criança, como é que era a sua relação com a alimentação? E aí, nessa de dificuldade de ingerir os alimentos, então o que comesse já era motivo de festa, né? Só que a minha mãe também, ao mesmo tempo, sempre muito preocupada em manter a disciplina, porque a minha mãe gosta muito das coisas muito organizadas, muito disciplinada. Não é a hora dos horários e tal. Ah, passou aquela refeição, não tá com fome, vamos deixar. Na próxima ela vai comer. E na próxima ela vai comer. E aí, às vezes, ia ficando um tempo meio longo sem comer. E esse padrão eu vejo que algumas vezes se repete. Então, eu não sou uma pessoa que tem um apetite assim natural. Eu tenho que despertar ele. E eu vejo que está muito conectado com as emoções, né? Que a gente vai entrar aqui, né? Que ele está muito conectado com isso. Então, quando a gente vai organizando melhor, fazendo uma gestão melhor das nossas emoções, né? Vai despertando mais para o viver, para a alegria de viver e tudo mais, o apetite vai vindo junto, né? Todos os apetites, né? Que o nonosso corpo tem. Então eu vejo essa parte. E aí desenvolvi aquele paladar infantil que a gente fala, e às vezes eu até fico preocupada quando a gente fala esse nome, né? Eu sou muito cuidadosa quando a gente dá nome às coisas, porque um paladar infantil devia ser um paladar saudável, né? Mas às vezes a gente fala que, né, é um jargão nosso, bem, né, do sistêmico, mas é um paladar de comer besteira, né? Então só queria comer besteira, né? Então até hoje eu ainda vejo que é um padrão que eu tenho que me organizar para isso. Eu tenho que estar muito consciente para o que eu como. Então, o que tu gosta de comer, Patrícia? Né? Eu gosto de comer
eu gostava, né? Hoje eu nem sinto mais falta, mas ainda vejo assim que ainda é algo que me chama, assim, né? Aqueles chips, por exemplo. Olha a coisa menos nutritiva que é aquilo, né? Então eu gostava muito de comer chips. E na minha época era aqueles chips de amarelinho. É tipo o nosso Cheetos, mas de outras marcas, assim, né? É tipo aquele modelinho Cheetos, Uhum. compridinho, assim, né? Eu gostava de comer chips, eu gostava de comer Danoninho. Mesmo que a minha intolerância no leite, eu era fissurada no Danoninho, né? E coisas assim de biscoito, né? Comia muito biscoito, salgadinho, assim, tipo de fritura, batata frita. E assim, ó, observando, eu vejo assim que a minha mãe, ela sempre comeu muito natural, porque ela nasceu no meio rural, depois ela foi trabalhar com pessoas assim que tinham esse esclarecimento sobre alimentação, sabe? Então ela teve acesso a cozinhas onde tinha essa preocupação. Né? E a minha mãe muito preocupada. Quando eu lembro de minha mãe comendo, o que eu lembro? Feijão, arroz, couve, carne, sempre. Parece que eu vejo o prato dela e tá, né? Ovos, tá sempre rodando naquilo. Não que não tinha outras coisas também, mas a minha memória infantil, né? Quando eu lembro do prato da minha mãe, não era de uma pessoa de comer bobiça. Então eu via que era algo ali, né, que estava mal organizado em mim. E claro que você, 15, 20 anos comendo besteira, né, vai desenvolver alguma coisa. Por mais que na hora do meu almoço, na hora da minha janta ali, eu tinha aquele acesso à comida que a minha mãe estava preparando, principalmente mais na hora do almoço por um bom tempo, eu acabava também comendo, então comia. Foi fácil para eu introduzir depois quando precisei, né, de emergência, os vegetais e né, as verduras, porque já eram conhecidos meus. Mas eu sempre dava Uhum. aquela Vamos preferência relembrar, né? de comer a besteira. Então eu lembro que meu primeiro trabalho foi num mercadinho, assim, um mercado da minha vizinha. E aí eu gastava metade do meu salário praticamente comprando essas besteiras, né, de comida, assim. Outra metade eu guardava para comprar alguma coisa melhor, assim, e a metade eu trabalhava meio período, né? Então a metade vamos pensar que era metade de um salário mínimo e ali, não a metade do salário mínimo, mais ou menos, né? 25% de um salário mínimo todo em besteira, né? E, e eu ficava naquela. Daí depois, assim, eu lembro que na faculdade, olha, eu já tinha 23 para 24 anos, começaram crises, assim, de ataques de gastrite, acidez. Antes de eu ir para a faculdade, eu tive alguns trabalhos assim que eu não podia almoçar mais em casa. E aí ficou mais gritante, porque a alimentação era muito assim requentada, né? Eu preparava alguma coisa para levar, tinha que ser alguma coisa que fosse prática. Uma época eu comia no trabalho e não era uma comida nutritiva. Né? Então eu vejo assim, um histórico muito grande sobre isso, assim, antes de desenvolver a. Teve algo que me levou a isso, né? Essas intolerâncias. Tem pessoas que eu não sei se acontece como aconteceu comigo, assim, de ter uma consciência de que cavou, tá colhendo o que plantou. Né? Então, se eu plantei um monte de comer besteira, chegou para mim, né? E aí Sim. comecei alguns tratamentos, algumas coisas, mas eu não tinha, ainda não queria olhar para mim, sabe? Uhum. Aí eu ligava pro meu Sim. colega da farmácia e dizia: me traz uma coisa aqui que eu tenho que resolver isso, eu dizia para ele, né? Aí ele vinha com aqueles leites de magnésio, não sei o que, blá, 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 tudo que é gastrol, blá, blá, blá. Eu queria me livrar daquilo, mas eu não olhava para mim. Ah, por que está acontecendo isso? Né?
Até o ponto de eu chegar assim a ter crises de vômito quando eu comia aquelas bolachas com recheio no meio. E aí eu fiquei assim, eu não posso até hoje comer aquelas, porque o meu corpo disse, chega, né? Uhum, Tu não tá olhando sim. para ti, mas eu mesma vou olhar. Certo. Ô, Paty, e assim, conforme você foi falando, né, o que veio assim, né, na minha mente? Você trouxe muito bem, né, todo esse contexto da sua história, né, e que eu acho legal trazer para quem está aqui, para quem que vai assistir esse conteúdo depois, né? E desde quando tudo na nossa vida são os ambientes. Então a gente está o tempo todo inserido em algum ambiente. Conforme nós estamos inseridos, esses ambientes eles são formados, né, pelo que, pelo quando e por onde. E do 0 aos 7 anos, nós estamos interagindo com esse ambiente, né? O que tem nesse ambiente, né? Quando que essa movimentação aconteceu, onde, né? Que exatamente estava esse ambiente. E a gente está dando, a partir das experiências nesse ambiente, significado de tudo aquilo que a gente interage com relação, né? Estou aqui, existe o meio externo. Essa relação com o ambiente, ela já começa desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. A gente não precisa, né, ter toda a formação física para a gente já estar se relacionando com o meio. Então, esse é o primeiro movimento dentro da gestação. Depois a gente nasce, aí tem o movimento da amamentação, depois vem o movimento da alimentação. Então, todo esse movimento, né, que acontece, a gente já está tendo contato de alguma forma com a nutrição, desde quando a gente está na barriga da mãe. Então, a gente já está tendo contato através do meio externo, né, com essa questão da nutrição. Então, aquilo que eu recebo, né, da minha mãe, que a minha mãe ingere, depois que eu nasço, vem a questão da amamentação. Então, esse movimento da amamentação, a gente também vai trazer significados e depois essa relação com a comida. Então, eu trago sempre aqui todos esses movimentos do 0 aos 7 anos de idade. E tudo isso vai impactar, vai influenciar, vai determinar a forma como você se relaciona com a comida hoje. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem muita fome emocional, ela tem muita vontade de comer algo, né? Parece que ela come, mas aquilo nunca satisfaz. Ela tem necessidade de comer uma coisa, né, com substância e parece que uma alimentação saudável, pouco calórica, não preenche ela, né? Ela come, mas ela continua com aquela sensação de vazio. Isso já é um indício, né? Já é um indício de que isso não tem a ver com a comida. Essa pessoa pode comer uma comida muito nutritiva, ela pode comer um alimento natural, ela pode comer ali, ela pode seguir à risca o cardápio que for passado para ela, todo elaborado, personalizado para ela, mas ainda assim pode ser que ela sinta fome, porque não tem a ver com o alimento do corpo físico, vai estar mais relacionado com o alimento da alma, né? Então, essa questão da nutrição dentro do sistêmico, a gente olha e a gente sabe que a mãe é nutrição. Então, desde esse movimento da amamentação, esse movimento, né, do contato, da proximidade, o quanto essa criança teve, ficou, quanto esse bebê, né, teve, ficou perto da mãe, tudo isso vai influenciar na relação dela com a comida. Então, olhar para tudo isso é fundamental, porque o que acontece, Paty? Eu não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu comigo e acontece com 100% das minhas clientes que querem emagrecer. Elas querem seguir uma alimentação saudável e não conseguem. Aí elas entram num loop de se criticar, de se desvalorizar, de se culpar. Ah, porque eu não tenho força de vontade. Ah, porque eu preciso criar vergonha na cara. E não é isso. Esse movimento não é um movimento que é o que está determinando as suas escolhas. De fato, o que está determinando as suas escolhas é que nem você falou. É um pouquinho mais profundo e que a gente pode
e que a gente precisa olhar para que a gente comece a se conectar com tudo isso e reconectar o que precisa ser reconectado para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. Faz sentido, Paty? Sim, totalmente. E eu tô aqui ainda tá vindo para mim assim muito essa questão assim do eu não me olhar mesmo, assim, eu não querer me olhar, eu não querer me olhar, as minhas rejeições de sempre, assim, de eu me auto-rejeitar de muitas coisas, e não querer me olhar mesmo, de olhar sempre para fora, né? Sempre fui muito. Acho que eu vou resolver lá fora, estar no trabalho, no ter sucesso no trabalho. Então, eu sempre fui muito, estudei muito, trabalhei muito, sempre achando que, né, tava tudo fora. Para que parar para comer, né? Por que comer? Para que perder tempo com comer, né? Vamos pegar qualquer coisa aqui, colocar para dentro e bora fazer o que é importante. Então era esse um pensamento que eu tinha. Aí tá vendo algumas cenas aqui, vou compartilhando e aí a gente vai vendo que vai fazendo sentido ou não. Mas isso eu acho que quando vem, né, quando vai trazendo. Eu lembro de um jantar da minha formatura como professora de inglês. O meu marido, que na época era ainda paquera, assim, a gente estava bem no início do, do que a gente estava se conhecendo, assim. E aí a gente foi numa churrascaria, era a celebração, foi, né, a festinha, assim, foi numa churrascaria. E aí meu prato tinha o quê? Lasanha, empadão, maionese e quase nada de carne, assim, tinha algumas verduras ali, né? E aí o prato dele tinha, apesar, e assim, bem invertida as questões, porque o meu marido sempre teve sobrepeso. Ele só teve um período ali que ele não teve sobrepeso, mas a maior parte da vida dele ele tem sobrepeso. Mas ele pegou uma fatia de churrasco, e saladas tal. E aí ele olhou, ele disse assim, ó, tá olhando os dois pratos, ele assim, tu tá percebendo, isso bem no início de relacionamento, assim, sabe? E ele foi bem pontual, ele disse, tu tá observando que a tua alimentação tá muito amarelo, né? Muito carboidrato, né? Tem que dar uma olhada para isso. Né? E aí aquilo ficou na minha mente, assim, eu sempre observo. Depois, quando a gente casou, teve uma interferência muito forte na minha alimentação, assim, de meio que ele tentando trazer um pouco do que tinha na alimentação do sistema dele para mim, inserir algumas coisas, e eu fui experimentando, e isso me acarretou a piorar o quadro. Porque muitas coisas na base do leite, né? Muito queijo, porque na cultura italiana o queijo é muito presente. Eu também gosto muito, sempre gostei. Sou apaixonada por queijo, mas só consigo vegano hoje em dia. Mas aquele excesso, né, também acabou. Eu já estava com alguma coisa ali e fui inserindo e, enfim, acarretou. Claro que eu tenho vários outros fatores, né? Um deles, que é o principal, da parte adulta que fez piorar, foi a endometriose, né? Porque daí a endometriose me deixava mais inflamada. Eu não sei o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, ou se os dois vieram juntos. Mas é um processo inflamatório do meu corpo. Eu acho que eu já tinha as inflamações devido a essas minhas questões com os alimentos não ser cuidada. E aí, quando vem já da menarca e as primeiras menstruações, já senti, né? Aquilo, e aí qual foi, né? Ah, eu vou no médico e o médico para solucionar, né? O anticoncepcional para bloquear o ciclo e vamos, né? E aí fechei aquilo ali, mas mesmo assim as dores eram terríveis. E depois, quando eu tirei para tentar engravidar, né? Logo já fez lesão por tudo, assim. E aí, lesão no intestino, bem no ponto ali, né? Então, corpo muito inflamado, né? Essa questão de uma má alimentação ela desencadeia todo um desequilíbrio hormonal, né, Nani, que a gente vê, e aí acarreta outras coisas. Aí isso já tem uma tendência para algo, né, desenvolver alguma coisa nesse sentido, já
E aí eu vejo, daí para frente o negócio começou a piorar, né? Com essa lesão no intestino, aí começaram os sangramentos, já foram para um passo mais delicado, porque até então, tu só come bem, né? Tem um monte de efeito, né? Tu tem cansaço sempre, né? Quando tu não come bem, tu tá sempre cansada. Então, tu vai observando o teu corpo, né? Mas é um movimento bem pro menos mesmo, né? Bem de não se olhar. E é muito interessante, assim, porque eu vivia, tipo, dois lugares, né? Num lado, me matando para ter sucesso na minha carreira, mas de um outro negligenciando tudo na minha alimentação. Aí tem uma fala do Uhum. meu marido que é assim, ó, o que é o mais importante? Ele sempre fala assim, pra ti é comer. Vai comer, tu come, depois tu resolve fazer o que tu tem pra fazer na tua vida, porque a primeira coisa é comer. E pra mim, o comer é o último, né? Então, Uhum. Sim, nossa, bem interessante. Você sabe que assim, né? é, Essa questão da gente olhar, que você trouxe com relação à questão da observação, né? Então, nossa, eu estava ali olhando para minha carreira, né? Exageradamente olhando para isso e só para isso e não dando atenção para outros pontos. E a gente sabe que a gente tem, né, três grandes áreas. Então, uma, quando a gente exclui uma ou quando a gente desequilibra uma, vai compensar de alguma forma, né? Que é saúde, relacionamentos e a parte profissional, né? E eu percebo muito, pela minha própria história, e eu vejo muito isso dentro também, né, das minhas clientes, das minhas mentoradas, né, dentro do processo comigo, o quanto a comida, e talvez não tenha sido a comida para você, mas pode ser que isso tenha sido o trabalho, né, ele venha muitas vezes para anestesiar algo que a gente não quer olhar. Então, muitas vezes é o quê? O nosso corpo ele está programado para buscar prazer e fugir da dor. Ponto. Isso é uma programação básica. 7,8 bilhões de pessoas vivas na face da Terra têm essa mesma programação. Então, buscar prazer e fugir da dor. Ao longo da nossa vida, a gente vai dando significado àquilo que a gente atribui prazer. E a recompensa também que aquilo nos traz. O trabalho ele traz uma recompensa, seja monetária, financeira, ou então seja o reconhecimento de outras pessoas. Assim como um doce também traz aquela recompensa, aquela sensação de bem-estar. Tudo isso vai estar ligado à parte hormonal, tudo isso vai estar ligado, né, à parte de neurotransmissor, então tudo aquilo que traz, né, uma sensação boa. E o que que acontece? Quando a gente come algo para anestesiar uma dor, ainda que a gente não saiba, ainda que eu não tenha consciência disso, ou então quando eu trabalho exageradamente para eu não olhar para uma dor, o que que acontece? Acontece um desequilíbrio que vai gerar uma compensação. Tanto que é muito interessante, né? Quando eu estou num processo de emagrecimento, o que, que é sempre muito comum, né? Eu ouvi a gente faz ali, né, um plano alimentar e tal, e aí é natural, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que fazer substituições, né, do que ela vem comendo e tal, né, e trofa substituir os industrializados e tudo mais, também você falou, os chips, a pessoa que está acostumada a comer, enfim, tem que fazer, né, toda essa movimentação. E aí uma das coisas mais comuns, né, que eu escuto é assim, e o que que eu posso comer no lugar? Né? Então, assim, ou então, eu troquei de repente uma sobremesa tal por uma sobremesa tal que eu considero ser mais saudável, né? E aqui tem um movimento oculto, né? Tem um movimento que a gente não enxerga, que é o quê? Ainda é uma forma da gente anestesiar uma dor que está oculta, uma dor que a gente ainda não acessou. E quer dizer então que eu tiro para eu sentir a dor? Não, mas é extremamente importante, como você trouxe, né, Paty, esse processo de autoobservação. Por quê? Porque o mais precioso é você identificar qual que é a dor que você está anestesiando através desse excesso.
seja da comida, seja do trabalho, ou então seja de ficar na internet demais, ou então seja de ficar assistindo muitas séries, tudo aquilo que é descompensado. É o quê? É uma forma da gente anestesiar uma dor que está oculta. E a gente não consegue resolvê-la sem olhar para ela. E muitas vezes, então, assim, ó, que nem eu tenho o meu desafio 30 dias sem açúcar. O desafio 30 dias sem açúcar é um desafio, ele não é vendido assim, mas ele é um desafio de autoconhecimento. Por quê? Com o conhecimento sistêmico, você começa a observar quando que isso você tem vontade de comer doce? O que que é essa vontade ela quer te contar? Em quais situações que você vai ter ali mais desejo, mais tendência, mais... Então, assim, tudo traz uma informação, mas o que que acontece? Quando vem a tensão, quando vem a dor, quando vem o desconforto, a gente mascara isso com alguma coisinha gostosa. E é o que você falou. Eu fico o quê? Olhando para fora, eu fico buscando, né, as respostas externas e não olho para mim, sendo que o maior presente daquela dor, daquele desconforto é para mim. É para que eu olhe para algo, para que eu resolva algo. O corpo está falando, olha, isso aqui está pedindo a sua atenção. Por que que você não olha para isso daqui? Mas aí o que que a gente faz? E eu passo por esse mesmo movimento. Eu também venho de uma alimentação onde a minha mãe já tem mais uma alimentação mais natural. Minha mãe nunca gostou de tempero industrializado. Ela sempre ensinou. Lembro até hoje, minha irmã fazia arroz com sazon, temperava com sazon, né? E a minha mãe não gostava, ela não aprovava, vamos dizer assim. Ela sempre partiu A minha mãe sempre do teve horta em casa. Olha que bacana. Minha mãe sempre foi assim. E é só que a gente convive, né? Lembra lá dos ambientes? A gente convive na casa do coleguinha, a gente convive, né? Em vários lugares que tem coisas diferentes daquilo que tem na nossa casa. E eu achava aquilo super legal. Nossa, aqui é tudo fritura. Não tinha essa concepção ainda do saudável, né? Enfim, eu era aquele tipo que quando eu ia comer no restaurante por quilo, eu pulava toda essa parte natural. Eu pulava legumes, eu pegava da parte do buffet de salada, eu pegava só a maionese e já pulava para massa. É que nem você falou, era um empadão, era lasanha, era um macarrão, era tudo nada nutritivo. E eu passei por esse mesmo movimento de ter queimação também no estômago, Paty. E esse mesmo movimento de não olhar para mim, tanto que eu falo assim, teve uma época que eu tomei a família do omeprazol. Então eu tomei omeprazol, bepantrazol, acho que eu tomei umas 3 variações na época Também. e não resolvia. E eu, né, também não entendia o porquê que eu tinha tanta queimação, porquê que aquilo me doía tanto, né? E naturalmente, quando eu comecei a fazer uma alimentação, dor de cabeça, que eu sentia sempre, não sinto mais. Essas queimações que eu sentia, estava, né, com os meus exames alterados, que aquilo foi um baita de um baque para mim. Eu tinha 20 e poucos anos e já estava com os exames alterados na época. Então eu me relaciono com aquilo, só que eu também não tinha a compreensão de que isso vinha de uma alimentação altamente inflamatória, que era tudo industrializado, era muita fritura, era muita gordura, né? Comia bolacha desenfreadamente, chocolate, muita gordura ruim, né? Muito lanche industrializado. E isso vai refletir. Só que depois eu fui entender que isso também era uma forma de o quê? Mascarar tudo aquilo que eu não queria ver. Era uma forma é uma fuga mesmo, né? É um padrão que se cria, porque a gente está programado para buscar prazer e fugir da dor. Sentir uma dor, sentir um desconforto, eu vou. Não é que eu quero buscar um prazer, você vai, porque isso é uma programação nata. Isso não tem como a gente mudar. Só que esse é o caminho que gera um ciclo vicioso.
Porque a gente vai ficando viciado, porque todas essas substâncias que contêm os produtos alimentícios, elas são feitas para viciar, nos inflama e nos vicia. Então, quanto mais eu faço esse movimento, mais distante daquele resultado que eu quero, eu estou, mais inflamado eu estou, mais comprometendo a minha saúde eu estou, e menos olhando para aquilo que precisa ser olhado, eu estou. E assim, ó, tem ó, várias caras essa moeda. Porque assim, eu tô pensando aqui, né? A minha tia entrou e ela me fez lembrar de alguma coisa. Nós somos uma família, vem de um sistema que gosta de comer, que veio do rural, que trabalha mais com a transformação dos alimentos, menos, né, principalmente num primeiro momento, depois a gente se perdeu um pouco nisso, né, porque o industrializado chegou com muita força, mas num geral, né, muito pão caseiro, muita coisa feita em casa, sabe, as misturas que a gente chama, né, para o café tudo muito feito em casa, né, mas mesmo assim muito farináceo, né, muito açúcar, muita farinha, fritura, né, cavaquinho, sonho, mesmo que assim tenha eu acredito que é um pouco menos agressivo do que, né, comprar uma bolacha no supermercado, um biscoito no supermercado, né, um chips, né, é bem menos, mas também tem algumas coisas a serem olhadas ali, né? Então, assim, eu ainda fico, né, tem vários olhares, né? E assim, o açúcar foi um divisor de águas, assim, eu percebo, sempre com muitas aftas, né? E aí, o que que aconteceu? A minha flora intestinal se desequilibrou toda, né? Ela já sempre foi meio atrapalhada. Eu não sei se a desbiose vem desde a infância e foi é, se elevando, Agravando. ou se foi na cirurgia que ela piorou, não sei, mas até que, por exemplo, eu fiz uma ressecção intestinal, então foi tirado 15 centímetros do meu intestino grosso da lesão da endometriose, eu já tinha muito sangramento ali, e aí afetou totalmente a minha digestão, né? Isso. E aí, recorrentes, né? Recorrentes, e aí eu sempre endoscopia, nem nada, assim, umas inflamações que parecia assim coisa leve, sabe? Sempre mostrava uma inflamação leve, né? Aí, quando esse ano é que eu descobri a desbiose, e aí com os probióticos e tudo mais, eu consegui reverter. E aí os meus exames deu toda uma diferença, porque eu já venho caminhando para botar uma alimentação mais saudável já faz anos, mas os exames ainda estavam muito complicados. Então eu ainda tive que fazer esse ano mais uma vez usar antibióticos, depois fazer, agora ainda faço o repovoamento, mas agora minhas vitaminas já estão tão boas que eu não preciso mais nem suplementar. A última vez que eu fui, na semana passada eu fui, daí a minha vitamina D já estava em 98. Nunca tinha chegado nisso. Suplementando aí há 6 anos. Agora ele mandou tirar. Ele disse, não, agora tu tá indo já para um nível de toxicidade, não tem que tirar. Porque aí eu disse para ele, mas isso foi uma boa resposta, né, doutor? Porque quer dizer que o meu intestino está absorvendo, antes ele não absorvia, né? Ele sim, é um ponto positivo para nós, já está dando uma direção. Mas eu ia voltar aqui, então, começou algumas coisas, né? Começou com leite, depois foi para o glúten, que é bem inflamatório também. E aí eu vi que a retirada do açúcar também me ajudou bastante. Tentava muita substituição, como tu falou no começo, mas hoje eu fico mais feliz quando eu como frutas. Assim, as frutas têm mais sabor, né, quando a gente reduz bastante o açúcar. Não vou dizer que eu nunca como açúcar, né? Tem alguns biscoitinhos caseiros que eu gosto, né, que eu como, porque é aquela fissura do sequinho, do chips ou da uma bolachinha, né, então eu substituo por um biscoitinho caseiro sem açúcar. Ele é sem açúcar, mas para mim ele é doce, né? E às vezes eu como. Esse final de semana, por exemplo, eu fiquei muito privada de comer fora. Parei de me relacionar um pouco, assim,
quando veio isso, sabe? Eu não conseguia ir nos lugares e não poder comer. Eu fiquei bem confusa, isso me atrapalhou muito, assim, eu não queria ir, quando eu tinha alguma coisa que eu era convidada, ai meu Deus, vou ter que ir lá, ou vou ter que levar uma marmita, então para mim era assim um terror, assim, aquilo era sentir o cheiro dos salgadinhos e ver docinho, ver bolo de aniversário, eu sempre fui apaixonada por aniversário, assim, sabe? Meu paladar, eu digo que é o paladar da festinha do aniversário. Se fosse a comida da festinha do aniversário todo dia, é a minha vida. E aí não podia. E aí essa semana eu me permiti. Eu fui no aniversário de um aninho do filho de uma amiga. E aí eu comi os salgadinhos com glúten ali, mas sem o leite, né? Porque o leite não vai mesmo. E eu já consigo, assim, viver melhor. Deu um pouquinho de dor de cabeça, mas hoje eu já consigo, porque a gente fez milhares de exames e não se descobria a causa, assim, sabe? Então dá para ver que é algo, né, das emoções mesmo, porque não é se cheguei lá, tem um diagnóstico fechado de doença celíaca. Não, nunca deu doença celíaca. Mas o meu organismo não absorvia, não absorve bem o glúten, né? Ele rejeita. Então, até uma mentora que eu tive um tempo atrás, ela disse: o teu corpo, ele naturalmente ele está dizendo para ti o que não é bom para te comer, porque ele não te rejeitou tu comer tomate, alface, carne, né? Mas o ovo, sim. O ovo, sim. Agora eu estou fazendo a reintrodução do ovo esse ano. O ovo foi bem um baque para mim, não. Porque eu pensei, poxa, o ovo é uma coisa super saudável, por que o meu corpo tá reagindo, né, contra o ovo? Fiquei 5 anos sem comer ovo, né? Esse ano que eu fiz a reintrodução depois dessa. Enfim, Nani, o que eu quero dizer é que hoje comendo, o que eu como, né? Eu como arroz, feijão, saladas, frutas, verduras, né? Não come nada de pão? Como pão sem glúten. Eu compro um pão, né? Eu boto no freezer porque os pães sem glúten, né? É difícil, assim, então, tipo, eu Uhum. compro um pão, eles duram um mês. O meu marido disse, tá, vai durar um mês esse pão aí nesse freezer. Mas aí eu tiro 2 fatias, como hoje, lá daqui 10 dias se dá. Então, quando me dá uma vontade, né, eu como, mas é um pão sem glúten. Não é, né, com multigrãos ali, assim, ele é marronzinho, né, aqueles com as sementinhas. Às vezes eu compro alguma coisa assim, por exemplo, tem uma conhecida que faz empadão. Eu sou muito apaixonada por empadão. Então eu como, me permito comer uma fatia de empadão, né? Mas sem glúten ali que eu como. E às vezes quando eu vou, né, num encontro alguma coisa para socializar, eu como alguma coisa com glúten. Porque a gente também, porque eu sofri muito não comer o 100%, sabe? O restringir, o tirar total, eu via que me machucava muito. Mas foram etapas que eu precisei passar. Tudo a gente aprende, né? E eu dou muito valor Uhum. também para poder ir. Eu fui no aniversário, eu voltei tão feliz, assim, como eu valorizo, né, estar com as pessoas ali, né? Me relacionar no aniversário, como é bom poder sentar ali, comer uma coisinha. A alimentação é muito isso, né? Só que a gente pode escolher melhor os alimentos, né? Não, e também não vai ter festinha de aniversário para ir toda semana, porque se tem aí, tem que se comportar, né? Sim, você sabe que eu costumo falar que assim, eu acredito muito nisso, né? É bem um princípio, assim, né? Depois que eu comecei a me envolver com o sistêmico, né? Que para você, falando aqui com o meu público, né? Para emagrecer, você precisa estar no presente, né? E no seu caso, que tem que lidar com essas escolhas, né? Diariamente, né? Você também precisa estar no presente, também tem que estar com uma postura madura, ativada, porque muitas vezes, sem ter a compreensão disso tudo, muitos pontos eles vão gerar desconforto, né? Muito senso, então de repente, o senso de injustiça, então o senso, de repente vai ter uma certa revolta, um questionamento, uma indignação, isso tudo pode, né? Porque é, é o você se limitar, né? E isso exige uma postura.
para viver dessa forma, exige uma postura, né? Então, assim, qual que é o ensinamento, né? Que nem a Má tá colocando aqui, ó, o leite me dá muitos gases e meu abdômen incha, né? Eu Então, também, fica assim, gigante. contém uma informação, né? Por quê? Então, por que que quando eu tomo leite me dá gás? Por que que meu abdômen incha? E muitas vezes esses alimentos que eles geram desconforto, eles vão estar muito ligados com algo que a gente gosta muito, né? O meu marido, por exemplo, ele não pode com leite, ele adora leite. Então, assim, se a gente para pensar, se a gente não está com uma postura madura ativada, o que que a gente pensa? Ah, mas a vida é muito cruel. Ah, mas isso é muito injusto. Ah, mas justo aquilo que eu gosto tanto me faz Ah, mal. essa postura da vítima no início a gente tem, né, Nani? Por mais que a gente. Eu me vi, assim, foi todo um trabalho para eu sair desse buraco da vítima, né? Porque é comigo, só comigo, né? Né? Então foi muito trabalhado para sair daí, desse buraco, né? Mas hoje eu não tenho mais, assim, pena de mim, né? Porque eu tinha, né? E aí as pessoas ao redor ainda me alimentavam. Ai, coitadinha. Ai, coitada. Ficava me alimentando ainda o meu vitimismo ainda, né? Oh, vamos tentar fazer uma comidinha para ela, coitadinha. Daí mesmo que o negócio ia pro buraco, né? Só depois, assim, mesmo que eu tomei, não, tem que olhar para isso diferente. Levou anos, Nani, para eu olhar para isso de forma diferente, para olhar com a maturidade que eu olho hoje, né? Quando eu decidi fazer o exame, eu fiz exame de mapeamento assim, genético para ver o que podia comer, o que não podia comer, tive que fazer toda uma retirada de tudo, deixei um pouquinho assim, os alimentos, depois introduzi de novo, enfim, foram muitas coisas. Mas assim, o que eu quero deixar assim, bem de mensagem, né, que nós estamos caminhando aí já para o final, mas pode perguntar, fica à vontade, é que a mudança que gerou eu ter introduzido, eu ter abrido mão, né, desses alimentos e ter focado, ter disciplina e fazer atividade física, né? O resultado dos meus exames hoje, eu fico feliz, por mais que ou da endometriose eu siga um caminho que não é o protocolo oficial da medicina, que é o protocolo é bloquear o ciclo, né? E eu decidi manter o meu ciclo porque eu vejo que a minha intuição fica melhor, a minha disposição fica melhor, então eu tive essa escolha que ela é contra o protocolo, mas que me faz bem, né? Eu fiz um acompanhamento para fazer isso, né? Eu tenho alguns médicos que eles não apoiam-se 100%, mas eles entendem a minha escolha de estar fluindo, que me traz vida, né? Eu ter o meu ciclo, porque geralmente o protocolo da endometriose é fechar, né? Fecha o teu ciclo e agora tu sobrevive, né? Tu não pode mais fluir, né? A gente que é mulher, a gente sabe, né? O ciclo ele é muito do fluir, então quando a gente está com os métodos hormonais, a gente está tá bloqueada e esse ciclo ele não está natural, né? Ele está ali, tem uma gaveta ali que tá fechada. E aí eu fui fazer o exame essa semana e a médica, né, me chamou a atenção, né? Aí ela me disse, ai, 40 anos, tem muita vida ainda pela frente. Como é que tu deixa isso assim, como se tivesse algo largado, sabe? Mas aí eu refleti, daí depois eu fui pro meu outro médico, esse, né, que eu fiz os exames, e ele disse: Bom, os teus exames me mostram que tu tá. Eu não cheguei, eu só cheguei meio para baixo um pouco porque eu tive essa energia dela, assim, né, de ter me dito isso. Mas assim, olha que estranho, né? Para mim, eu percebo que eu tô indo para a vida quando eu tô ciclando, quando eu tô mais, né? E ela acha que eu tenho que bloquear, mas é a opinião dela e tal. E, enfim, daí eu fui pro outro médico e ele disse: Não, mas os teus exames me mostram que tu estás praticando atividade física várias vezes na semana, né? Então eu não precisei nem contar para ele, ele nem precisa me perguntar se eu pratico atividade física, porque ele olha porque era todos os exames hormonais ali, né? Ele disse: Não, os teus hormônios são de pessoa que está se exercitando, que está se alimentando bem, né? Então são pontos né, dos médicos e tudo mais, e eu fiquei feliz com o resultado, né? Não vou dizer que o meu exame é
o melhor do mundo, mas são exames muito bons. Tem muita gente que não tem exames como os meus. Para a quantidade de coisas que eu passei, eu sou muito feliz. Meus exames, né? A minha glicose é baixa, né? Sempre a minha glicose sempre foi ali na casa do 98, 85, ali, não era um pré-diabético, mas já era pela magreza que eu sou, tenho 49 quilos, é alto, né? E já não vejo isso, né? Os meus organismos absorvendo as vitaminas, então todo esse movimento que eu fiz, né, me vale a pena. E o da fruta, e assim, ó, eu não comprar também, né? Eu não compro mais a besteira, né? Eu tenho, o que que eu tenho, assim, né? Tipo, primeiros socorros, né? Deu aquela vontade, né? Então eu tenho uns 4 ou 5 rodelinhas assim de um chocolate sem leite ali, tipo, se dá uma coisa. A tâmara, que é bem doce, né? Se dá uma vontade, assim, eu como a tâmara. Mas eu vejo assim que, por exemplo, manga eu não conseguia comer algo que não me apetecia, né? Hoje manga para mim é super gostosa, super doce, né? Então as frutas têm mais sabor. Melão que eu não comia, às vezes eu como melão e digo, meu, que doce. Hoje eu tava, ontem a laranja que eu tava sentindo assim o sabor forte assim da laranja, eu disse, meu, como é prazeroso, né, comer uma fruta quando tu não tá intoxicada pelo açúcar. As pessoas não têm noção de quão bom é, quão diferente é comer uma fruta quando tu tá desintoxicada do açúcar, assim. E eu às vezes É, acho que eu como, e meu marido fica dizendo, ai, tá faltando um açuquinha aí, vai comer um açuquinha, às vezes ele diz, porque ele é bastante na parte do farináceo do açúcar, ele tem bastante dificuldade, né? E ele fica às vezes me. Então eu ainda sou desafiada, sabe? De trazer coisas para eu comer com açúcar, assim, né? Mas assim, eu não compro para me ajudar, assim, né? Quando a gente não tem em casa, eu acho que já é um bom caminho, assim, de ideias, né? ah, um ambiente mais favorável, né, vai contribuir. Eu costumo falar que você não pode se deixar, o seu resultado ele não pode ser determinado pelo ambiente que você está. Não pode, porque a gente não pode controlar todos os ambientes, mas é lógico que se você tiver um ambiente mais favorável, o seu caminho ele está mais fácil. O que não quer dizer também que o caminho mais fácil seja o melhor caminho, né? Eu também passo aqui pelo desafio, né? De que o meu marido não me acompanha numa alimentação saudável, faço o desafio, eu fico 30, 60, 90 dias sem comer açúcar, ele não me acompanha. Isso eu vejo muito também como um ponto positivo de me fortalecer naquilo que eu acredito, de me testar, de desenvolver ferramentas para ajudar outras pessoas que buscam isso ou que precisam disso, né? Enfim. Então, a gente sempre vai ter, né, os dois lados. E às vezes o caminho mais fácil não é o melhor caminho. Se eu tivesse, né, um marido que me acompanhasse 100% do tempo, eu não teria passado por tantas provas, eu não teria ficado tão forte, não teria desenvolvido, né, ferramentas para ajudar outras pessoas, né? E a gente não pode exigir sempre que o meio ambiente, as pessoas, elas estejam nos acompanhando, a gente não pode depender disso. É um plus, né? Então, se você tem alguém aí que te acompanha, ótimo, que bom, né? É um reforço. Mas você ser independente, não deixar que isso determine ou que influencie. Você tem que estar muito bem certo, né? Daquilo que você deseja para que o ambiente não determine, né? E um equilíbrio também, né, Nani? Porque eu também tive a fase da conversão onde tu fica fanática, né? Então tem aquela parte também que às vezes a gente Não. fica, né, quer converter as outras pessoas e quer, né, como para mim deu certo, vai dar certo para os outros e tudo mais, né? E não é essa mensagem aqui que a gente quer passar, a gente quer trazer um pouco mais de saúde só, né, para a vida das pessoas, para a gente parar e olhar para si, porque como eu e a Nani tínhamos dificuldade lá atrás de se olhar e hoje a gente se olha e a gente vê que tá mais bonita, né, tá melhor, né? Hoje eu ainda recebi um elogio de uma adolescente de 15 anos.
Uau, professora, 41, nem pensava nisso, pensava em 30. Uau, né? E a alimentação reflete, né? Reflete, praticar Sim. atividade física reflete, porque os hormônios estão, né, Ou organizados. renovação celular, tudo. Isso. Assim, hormônios para mim foi o que, né, a alimentação me derrubou muito nessa parte hormonal, né? Tanto a questão da endometriose, hipotireoidismo. Hoje eu não uso mais a medicação para o hipotireoidismo, só de ter caminhado para olhar das minhas emoções, né, olhar a minha alimentação, Legal. a atividade física, né? Tudo isso caminhando junto. Porque a espiritualidade sempre esteve junto comigo, assim. Então, esse tripé é forte para mim, ele tá ali, né? O trabalho também. O trabalho, então, esses dois são dois pilares muito fortes para mim. Mas eu não olhava para minha saúde, né? Não olhava e as questões dos relacionamentos mais ou menos, né? Mais ou menos, meia boca. Assim. Fugia da aula de educação física, tinha estratégias, né, para conseguir os professores me passar sem eu praticar esportes, várias estratégias eu tive ao longo da vida para me conseguir assim escapar de fazer atividade física. Então, são várias coisas assim que a gente vê as fugas, né? Onde a gente se enfia, as artimanhas que a gente faz para não olhar para as nossas emoções, para não cuidar, né, com, e assim, eu vou finalizar, Nani, falando com algo que eu estou trabalhando agora, que eu vejo assim, que é o nosso amor próprio mesmo, sabe? O a gente se amar não esperar que o outro nos ame, esperar vir de fora, né? Como eu sempre falo, eu sempre estava muito para fora, né? O outro tem que me trazer, eu tenho que pegar no trabalho, sempre, né? E florescer aqui dentro, né? Trabalhar essa questão, né? Pô, se eu me amo, se eu quero viver, o que, que eu quero ser daqui, né, lá na frente, né? Então, não adianta só alimentar com bom conteúdo, ser uma pessoa super intelectual, né, quase que obesa intelectualmente, e não cuidar do corpo que está aqui, não faz sentido, né? O cérebro, é, não ter um bom suporte, né? Eu sempre digo, o cérebro está ali e a gente tem que ter um bom suporte para ele estar funcionando bem, né? Para a gente não judiar muito dele. E, de repente, poderia ter absorvido muito mais conteúdos de tudo que eu estudei na vida se a alimentação tivesse melhor, se as atividades físicas, mas é tudo chegando uma hora, né? A sabedoria vai chegando para cada um no momento certo, né? Não tem certo nem errado. Então, quem está ouvindo agora que está lá nos seus 60 e nunca olhou para isso, é hora de olhar sim, dar diferença sim. Quem está Sim. começando, né, a jornada, e é isso. Eu vejo muito assim, né? Alimentação natural e alimentação industrializada. É lógico que falando aqui do exagero, né? Comer o doce tem problema? Não. O exagero tem problema. Comer o industrializado tem problema? Não. É o excesso. Tudo sempre, né? Eu sempre falo da questão do excesso. Né? Até porque eu não faço uma alimentação 100% do tempo natural, eu também tenho os meus momentos que eu faço, que eu como uma besteira, um lanche, enfim, agora eu tô sem comer açúcar, mas tem os momentos que eu como doce, enfim, né? Mas o que que eu vejo muito assim, né, Paty? Que quanto mais a gente escolhe uma alimentação natural, saudável, mais caminhando para a vida a gente tá, porque mais vivo a gente se sente. E o ao contrário também, né? Quanto mais necessidade que eu tenho de comer uma alimentação industrializada, será que eu estou caminhando para a vida? Será que eu estou acordada? Será que eu estou desperta para viver? Ou será que eu só estou passando, né? Essa foi uma reflexão que me veio assim muito forte. Eu despertei muito para isso, né? Tanto que eu falo, gente, eu vejo a fruta, legume, eu vejo vida naquilo, eu vejo literalmente vida. É diferente de você olhar um pacotinho industrializado que
é plástico, ali não tem vida. O nosso corpo não conversa com aquilo, né? É um produto alimentício, ou seja, é um produto que foi desenvolvido para você ingerir, mas não é um alimento. É importante a gente aprender a diferenciar isso, por quê? Porque quando eu tô desperta para a vida, eu vou ter mais vontade, mais desejo de comer essas coisas naturais, essas coisas vivas, né? E quando você fala da questão do amor próprio, a alimentação saudável é uma forma de você demonstrar que você se ama. Uma alimentação natural, uma alimentação saudável é um ato de amor próprio. Então tem, né, muito aquela frase, né, que é clichê, ah, quem ama cuida. Então quem se ama se cuida. E é que nem a gente falou assim, ah, por muito tempo eu não olhei para mim. Não, eu não olhei para mim. Eu ficava buscando externamente o que fazer para me levar àquele determinado resultado. Então quem se ama se olha. Então, é você ter tempo de qualidade para você, é você ter estado de presença para você, é você se ver. Porque muitas vezes o que a gente está buscando para trazer aquele resultado que a gente deseja é uma falta de você conseguir se ver. É você se olhar, você se enxergar, você estar presente para você. Muitas vezes a gente não está disponível para nós. E aí a gente fica buscando uma estratégia, fica buscando um meio, fica buscando, né, uma alternativa para conseguir emagrecer, ou então, muitas vezes, pela falta de não saber o que fazer, a gente está buscando justificativa do porquê eu não consigo ter aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. E uma forma o quê? Que a gente tem que ir despertando cada vez mais para isso, para que a gente esteja disponível e presente, com qualidade de presença, para a única pessoa que vai dormir e acordar 365 dias do ano da sua vida, que é você mesmo. Então, seu corpo é a sua casa, é a única casa que tem endereço permanente, é a única casa que não vai mudar de endereço, pelo menos da data, né, que você nasceu até a data que, né, você vai passar para um outro plano, é a única casa que está com você 365 dias. Então, assim, é a casa que Deus te deu, para você fazer o que você veio fazer aqui. Então, cuide, honre essa casa, porque ela é o veículo, né, para eu me relacionar, é o veículo para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer, para eu trabalhar, para eu superar as minhas dores, minhas dificuldades, mas é fundamental que olhe e olhe com carinho, não com chicotinho, né? Veio duas coisinhas aqui, Nani, não quero estender, mas é que veio assim, a questão do humor. Eu sempre fui uma pessoa irritadiça e mal-humorada, né? Então, o intestino irritado te deixa irritada. Então, isso foi algo que melhorou muito. Então, atenção, né? De repente você não tá acima do peso, como eu, né? Sempre fui muito magrinha. Mas tem coisas que vão te dar sinais, né? Então, essa irritabilidade excessiva também, né? Claro que tem a ver com a gestão das emoções, mas um intestino irritado, disso vai Uhum. colabora, né? E agradecer a minha mãe que acabou de entrar aqui, que sempre foi exemplo para mim, né, de uma pessoa que busca, né? Ela dá uma escorregadinha no açúcar, eu não podia permitir passar aqui. E ela disse que não, mas tudo bem. Mas, assim, no geral, assim, ela tem uma alimentação muito boa, né? Ela pratica exercícios, ela tá sempre inspirando, né? Ela podia, com certeza, dar essa palestra aqui que nós estamos falando. Ela é uma pessoa que tem capacidade de falar sobre isso. E é tão bom, né? A gente tem alguém para se inspirar, por mais que eu tinha caminhado para outra direção, mesmo tendo exemplo, mas é, é isso, né? Às vezes a gente não escuta o que as outras pessoas, os presentes. Hoje veio muito isso para mim, sabe? Eu trouxe uma informação para uma pessoa e aí essa pessoa depois ela trouxe, não estou aqui até justificando nem nada, mas essa pessoa trouxe isso de uma forma bem negativa, assim. Ela falou numa live uma coisa bem. E daí eu fiquei assim, né? E às vezes a gente. Veio aquela passagem bíblica, né? A pérola aos porcos. Porque às vezes a gente dá a pérola, né? E aí veio muito aquela questão da salvadora. Eu era muito forte, né? Tentar ajudar todo mundo e não me ajudava. E às vezes a gente tenta, né, a salvar e não. Então, tinha as informações, mas não ouvia.
E aí eu fiquei assim pensando, refletindo sobre isso. Às vezes a gente quer converter aquela pessoa, né? A gente quer ajudar, a gente dá os exemplos, a pessoa tá virada para outro lado, né? Então, né, uma tá virada para a vida e a outra tá virada para a desistência dela, né? Aí é isso que eu vejo, né? A minha mãe estava se esforçando ali, dando o melhor dela para mostrar um caminho diferente de alimentação e eu estava olhando para o outro lado que não era o mesmo que dela. Apesar de a gente estar uma jornada juntas, morar uma vida juntas ali, né? Morei com a minha mãe até os 28 anos, mas não que eu não comesse, mas entre na balança eu botar comidas saudáveis e os não saudáveis, a não saudável era mais alta, né? E às vezes eu sou meio chata com a questão da comida, às vezes hoje até não me permito muito escorregar mais, mas eu vejo que me faz bem me manter disciplinada numa alimentação mais saudável, né? No intestino Sim. mais que flui melhor, né? E um humor que flui melhor, tudo isso. Então, gratidão, E é né, pelo interessante. convite, né? Só um último comentário, Paty, que assim, é interessante, né, e até quando você comenta esse ponto, né, com relação ao que você aprendeu, depois o que você fez e para onde você retornou, né? A gente tem que andar, né, por esses caminhos, tomar esses tombos para depois a gente olhar e falar, caramba, minha mãe estava certa o tempo todo, mas a gente tem que passar por isso, né? A gente tem que, todo mundo tem os aprendizados de ambos os lados, né, para essa É o pérolas situação. porcos, né? Ela dava as pérolas, eu não pegava, né? E às vezes a gente ia assim, né? A gente não. Tem um monte de gente dando um monte de dicas aí pra gente e a gente vira as costas e não aproveita ou até debocha, né? Como o caso que aconteceu comigo, a pessoa debochou do que eu coloquei, mas eu digo, tá tudo bem, eu pensei, né? Ela ainda não estava preparada para receber aquele presente que eu tinha para ela. E assim, a minha mãe também, para ela dizer, tá tudo bem, ela não estava preparada. Um dia cai a ficha, minha mãe gosta de dizer eu cai a ficha. Um dia cai a ficha, caiu, né? Caiu. Exato. E a gente vai ter, né? Ninguém faz raiz quadrada sem aprender a somar e subtrair. Então, a gente, né, muitas vezes a gente quer que a pessoa alcance o conhecimento de uma raiz quadrada e ela ainda está ali, né? Ela tem que pagar o preço de aprender a somar e subtrair. E essa é, né? Eu vejo muito assim como a dinâmica da vida e ter essa compreensão, né? Não é o momento, mas pode ser que um dia ela revive e relembra e tudo bem, né? A gente fica com o que é. Mas é isso, Paty. Amei estar aqui fazendo essa live com você. Gratidão de novo por você ter aceito o convite. Gratidão por você ter compartilhado aqui, né, o que você tem de mais rico, que é a sua história. Então, muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, acho que tem assunto até para mais outra live, se for falar assim de tantas coisas, né? Eu tentei sintetizar para não entrar muito no detalhe, porque meu perfil é muito detalhista, mas assim, espero que eu tenha podido contribuir, né, com o objetivo Com que é fazer, certeza. né? A gente que estava caminhando num lugar que não estava tão confortável e ir para um lugar que é mais seguro e que traz mais vida. E se eu puder levar um pouquinho isso para frente, eu gosto sempre de estar falando. Sempre onde eu vou, eu sempre falo, né, das mudanças que eu alcancei tendo esse novo olhar. Gratidão pelo convite. Gratidão. Ah, Não falo muito, gratidão. né, nas minhas redes sociais, por isso porque não é a área afim, né? A minha área é inglês, ensinar inglês, então, né, falar muito desses assuntos, às vezes não conversa muito com as estratégias e tudo mais, mas falar sobre Uhum. saúde é algo que eu gosto muito, assim. Gratidão Sim, pela é. oportunidade. A sua história, né? Sempre a gente pode ajudar alguém com aquilo que a gente viveu, superou e ressignificou, né? Muito bom, Paty. Então, gratidão. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, ou então se quiser só compartilhar algo, né? Meu direct tá disponível, eu vou amar receber
um comentário seu, um direct seu, enfim, para a gente estar falando aqui sobre os pontos que foram comentados nessa live. Rapidamente, estou fazendo um movimento, né? Eu, a Luana e a Mag, que somos mentoras, né? Eu de saúde, emagrecimento, a Mag que é de negócios e a Luana que é de relacionamento. A gente está fazendo um movimento, né? Que é o Se Destrave, Se Realize, abordando essas três áreas, né, da vida. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, o link está na minha bio. Ou então, se você quiser um pouquinho mais de informação, me chama no direct que eu explico como que está funcionando esse movimento. Está um movimento bem bacana aí, onde a gente está Dois abordando assuntos pilares dessas. aí importantes, né? Saúde, relacionamento e trabalho. Exatamente. Então é isso. Então, a todos Então, que gratidão. vieram, né, entraram e os que vão assistir também. Exatamente, gratidão. Um beijo, fica com Deus, Paty. Gratidão. Você Tchau, também, tchau. gratidão.